YouTube. Oiê! Tudo bem? Tudo certo? Então vamos começar a nossa live de hoje. Muito obrigada para quem está aí. Vamos começar a nossa live hoje. Vamos falar um pouquinho. Meu nome é Daniela, né? Para quem não me conhece. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre frutas e qual a melhor opção para a gente estar utilizando nos nossos recheios de bolo, tá? Então vamos começar falando aí da geleia, tá? Que é a nossa primeira opção aí para recheio. E a geleia, o que é a geleia? A geleia é feita com as frutas cozidas com açúcar. Então é um preparo de frutas com açúcar que a gente leva no fogo e deixa ela dissolver bastante, né? A gente até pode deixar uns pedacinhos assim da fruta, mas a gente faz essa redução, tá? De frutas com açúcar. Então, o que determina pela regulamentação aí uma geleia? Para a gente chamar, para a gente dar esse nome de geleia, o que precisa ter? As frutas cozidas com no mínimo 50% de açúcar. Então, por exemplo, eu tenho 500 gramas de fruta, eu tenho que estar utilizando pelo menos 250 gramas de açúcar. Porque senão ela não é considerada geleia, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a geleia, ela é feita com bastante açúcar para ela ter para a gente conseguir conservar esse produto, tá? Então, quando você faz a geleia, você percebe que ela vai ficando num aspecto mais gelatinoso. E o que faz isso? Tem uma substância que existe nas frutas, na maioria das frutas, principalmente na casca, tá? Que chama pectina, que é um espessante. E essa substância faz criar esse gel, essa gelatina que faz essa geleia ficar mais consistente, tá? Tipo um gelzinho mesmo, né? Que a gente fala assim. E então é isso, tá? E a quantidade de açúcar vai determinar aí vai te dar uma conservação melhor da geleia, tá? Depois nós temos a compota, que é feita com a fruta também, só que ela é feita com a fruta em calda. Então a gente faz com pedaços maiores de fruta ou até a fruta inteira, dependendo. Tem o pêssego, né, que a gente conhece aí, que faz a compota ou a conserva. A compota e a conserva é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então é uma fruta em calda que é feita com bastante água, tá? E é também feita com a mesma quantidade, proporção de açúcar que tem na geleia, tá? Para ter para também ter como é que fala? Fugiu a palavra. Gel? Não, para ter também esse conservante, tá? O açúcar entra como conservante, tá? Então, muitas vezes, se a gente quer fazer essa compota em casa e quer conservar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter todo um cuidado no preparo, porque você tem que, por exemplo, vai colocar num vidro essa compota, você tem que estar esterilizando bem esse vidro, tá? Colocando a compota dentro e armazenando na geladeira. Então, geralmente a compota e a geleia têm uma durabilidade muito longa. Então, se você fizer todos os procedimentos corretamente, você vai conseguir armazenar aí vai conseguir pelo menos 2 meses aí tranquilo, tá? Com a geleia ou a compota na geladeira. Depois nós temos a redução, tá? A redução, ela é igual à geleia, porém é feita com menos açúcar, tá? A proporção de açúcar é muito menor do que a geleia, mas o modo de preparo é o mesmo, tá? Você vai levar aí pro fogo junto com o açúcar e vai esperar reduzir até se desmanchar essa fruta. Mas é feito com menos açúcar. Depois, nós temos a fruta in natura, tá? Que a gente usa muito os morangos, né? Geralmente nos bolos.
E a fruta in natura é aquele que você pega os morangos, lava e já pica e coloca no bolo, né? Então, é esse tipo de fruta que a gente mais usa, né? É o morango. Então, vamos falar um pouquinho aqui, entre esses 4 aqui, o mais interessante é você, nos bolos, é você utilizar a redução, a compota ou a geleia, tá? Porque isso aqui vai te dar muito mais durabilidade, a validade do teu bolo vai aumentar muito em relação se você utilizar os morangos frescos, tá? E além de que, quando a gente utiliza a geleia, a compota ou a redução, o sabor do bolo a gente consegue levar num outro patamar, tá? Fica muito mais saboroso e mais interessante. Porque geralmente a gente mistura e coloca a geleia com creme ou a compota com uma cocada, por exemplo, uma compota de abacaxi que eu trouxe aqui, depois eu vou mostrar, com uma cocada, então fica muito mais saboroso o bolo, tá? Do que os morangos, na minha opinião, tá? Apesar de que quem vende bolo sabe que o que sai muito são os bolos com morango, né? Depois eu vou dar uma dica bem legal para quem que usa bastante morango, para quem não sabe, que vai ajudar a melhorar um pouquinho aí a validade dos bolos quando a gente usa morango. Depois nós temos aqui os coulis, que é um molho feito com frutas. Esse eu não uso nos meus bolos, tá? Mas é um molho feito com frutas. Como que é feito? A gente leva as frutas, por exemplo, um coulis de morango. A gente bate esse morango junto com açúcar no liquidificador, forma um purê, depois a gente passa para a peneira e coa e fica aquele molho, tá? Grosso. Então esse tipo de preparo é mais utilizado assim para sobremesas, que a gente coloca essa calda em cima de uma torta, enfim. E dá para utilizar tanto com a fruta fresca, tanto com a fruta cozida, tá? Dá para fazer esses 2 tipos de preparo com o coulis. Depois nós temos aí as frutas secas, né? Que a gente utiliza muito damasco no bolo, por exemplo, ameixa, né? Que a gente tem. Mas o damasco a gente usa mais picadinho, né? Ou até dá para fazer pastas, né? Para colocar. Geleia também dá para fazer com damasco. E é isso, as frutas secas geralmente eu não gosto muito de usar, tá? Em bolos, mas é uma opção interessante para quem gosta, né? Depois a gente tem as pastas saborizantes. As pastas saborizantes, elas são já um produto industrializado, né, que tem aí algum conservante, mas elas são muito interessantes também. Só que as pastas saborizantes a gente não usa direto no bolo, a gente usa num preparo de cremes. Por exemplo, eu tenho uma ganache, fiz uma ganache e quero utilizar uma pasta de saborizante para colocar, acrescentar nessa ganache uma pasta de morango. Então é uma opção também legal, tem pastas aí no mercado muito boas, de ótima qualidade, tá? De marcas boas. Então sabendo escolher é uma ótima opção também para estar utilizando em recheios, tá? Mas como eu falei, sempre procurar colocar essas pastas não direto no bolo, mas sim num outro tipo de preparo, tá? Como ganache, em buttercream, que eu uso bastante. Por exemplo, buttercream, eu utilizo muita geleia para saborizar muitas vezes, tá? Que deixa um sabor muito bom. E é uma opção excelente, né? Por causa da validade também. Então, quando a gente usa algum tipo desses preparos, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, tá? Sempre pensando na validade do bolo, principalmente. Quando a gente usa morango no bolo, por exemplo, o que é o interessante? Se eu tenho um bolo para entregar amanhã, hoje à noite eu vou preparar esse bolo, montar com os morangos, para no outro dia cedo, porque esse bolo precisa de descanso, no outro dia cedo eu faço a decoração, né? Deixo gelar e entrego. Porque o morango, ele não tem uma validade longa. Então, por exemplo, se um bolo com morango, eu tenho uma validade de 1 ou 2 dias no máximo, um bolo com geleia é de 5 dias no mínimo, né? Com geleia ou com compota. Claro que vai depender aí de como a pessoa vai deixar o bolo armazenado, né? Se não vai deixar exposto aí num ambiente muito quente. Enfim, mas em relação à fruta in natura,
e a geleia ou a compota ou a redução, a fruta in natura perde muito essa questão em relação à validade do bolo, tá? Então é muito importante estar atento para isso, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de geleias, enfim, de compota. Esse aqui eu fiz uma redução. Uma pergunta só. É melhor usar a geleia pronta ou fazer a geleia? Então, esqueci de falar isso. É assim, pro bolo, né, é muito importante, eu acho, na minha opinião, você ter produtos, porque o bolo já é um produto mais artesanal, né? Então, quando você vai preparar um bolo para um cliente, enfim, ele está procurando você justamente porque ele quer um bolo personalizado, um bolo artesanal. Então você não vai pegar uma geleia comprada de mercado e colocar esse produto industrializado e colocar no teu bolo. Eu sou dessa opinião, tá? Mas é claro que vai da opção da pessoa, né? Do valor que ela quer agregar ao produto que ela está vendendo. Então, eu acredito que quanto mais for artesanal o teu produto, mais valor agregado ele vai ter. Então, eu acredito muito que você tenha que fazer a tua geleia em casa. Geleia caseira, compota caseira, tudo com frutas frescas, tá? Então, sempre uso frutas frescas para fazer aqui os meus bolos, né? Tanto geleias, quanto, por exemplo, eu vou fazer o beijinho, a cocada, eu uso coco fresco, tá? Mas claro que vai dar opção, né, de você aí escolher o produto que você quer colocar aí no teu bolo. Então aqui eu tenho uma redução, tá? Isso aqui não é uma geleia, é uma redução. Porque assim, vou explicar aqui. Então assim, ó, a textura da redução e da geleia é praticamente a mesma, tá? Só que uma vai mais açúcar e a outra vai menos açúcar. Então é uma questão aí de gosto. Por exemplo, nos meus bolos eu prefiro usar a redução. Por exemplo, essa aqui é uma redução de frutas vermelhas. Porque eu já tenho no meu bolo a massa que é doce, tá? A calda do bolo que é doce. O buttercream, né? O recheio, porque eu, por exemplo, eu vou usar um creme junto com essa geleia, com essa redução. Então eu prefiro usar a redução porque ela é menos doce do que a geleia. Então no fim desse bolo, eu acho que o sabor vai ficar mais agradável, vai ficar menos doce do que eu colocar a geleia que é mais doce, misturar com creme que é doce, tudo que é doce, aí o bolo acaba ficando muito doce, tá? Então eu prefiro usar sempre a redução. Depois eu tenho aqui a compota, é uma compota de abacaxi. Ela tá escura porque eu usei açúcar mascavo e coloquei vinho também nessa compota. Então ela tá assim um cheiro, um sabor maravilhoso. Então o abacaxi, ó, é feito em pedaços, tá vendo? Já é um pedaço maior. E ela é líquida, ó. É uma calda bem líquida, tá? E isso aqui vai conservar a fruta molinha, saborosa, tudo aqui dentro, tá? Então essa é a característica da compota. Depois eu tenho aqui as frutas secas, damasco. Então esse damasco, para quem quiser fazer geleia, esse tipo de fruta, dá para fazer, tá? É só você colocar ferver esse damasco, deixar ele ficar mais molinho e levar para um processador, liquidificador, para bater, formar uma pastinha e você levar para a panela junto com açúcar, tá? Daí você vai conseguir fazer a geleia. Depois eu tenho aqui os morangos frescos, então eu peguei só para demonstrar, tenho aqui os morangos lavados, tá? Eu sempre lavo, quando eu vou colocar no bolo, eu sempre lavo com o cabinho, tá? Por causa da água mesmo, e sempre inteiro, tá? Nunca lavo os morangos picados, porque o morango é uma fruta que tem essa característica de soltar muita água. Então, se você coloca no bolo, você vai perceber que por isso que azeda, né? Porque ele solta essa água e faz azedar o bolo. Então, por isso que eu lavo assim, eu lavo ele inteiro com os cabinhos primeiro. Depois eu corto ele, vou cortar aqui. Então eu corto em pedacinhos pequenos, né? Que vai compor aqui o
recheio. Não adianta porque morango é uma coisa que sai muito, né? Quem vende bolo sabe que morango sai bastante. Então, é uma coisa que não dá para faltar muito no cardápio, né? As pessoas pedem. Mas é uma opção também de você falar para o teu cliente, se você não quiser usar morango fresco, falar que você não usa morangos frescos por causa da validade do bolo, enfim, explicar para o cliente e dar a opção para ele de uma geleia de morango, tá? Que é igual uma compota de morango, tá? Que é uma opção muito mais interessante no meu entendimento, tá? Então, deixa eu cortar aqui. Certo? Tudo certo. Pronto. Então, eu cortei os morangos e coloquei assim numa peneira, tá? E vou colocar um bowl embaixo da peneira. Eu tenho aqui um açúcar de confeiteiro, tá? Aquele açúcar bem fininho, que eu já expliquei pra vocês uma vez, né? Bem fininho, que ele parece um talco, açúcar de confeiteiro. E daí eu venho aqui em cima do meu morango e dou uma polvilhada assim, tá? Até eu ver que realmente cobriu todo, não sei se conseguem ver aqui. Ó, quantidade. E aí eu vou mexer aqui para misturar bem até dissolver esse açúcar aqui nos morangos. E aí, esse açúcar vai fazer com que o morango comece a soltar mais água, tá? Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui também vai ajudar na conservação aí do bolo. Então, eu coloco sempre um papel toalha em cima do morango assim e levo para a geladeira. E deixo lá uns 40 minutos por aí até escorrer bastante a água. Então, você vai ver que deixar o morango assim parado com o açúcar vai começar a escorrer essa água, tá? E vai tirar um pouquinho essa água do morango. E aí, quando você colocar no bolo, ele não vai ficar seco, tá? Mas ele vai ficar com essa menos quantidade dessa água e vai fazer com que o teu bolo dure um pouquinho mais, tá? Então, é uma ideia boa para quem trabalha aí com morango, que vai ajudar na validade aí do bolo, tá? Então é isso. Não sei se tem alguma dúvida. Então, sempre optar aí, né, quem puder, claro, pelas geleias, que é maravilhosa. Geleia, compota ou a redução, que vai fazer aí uma diferença grande aí para quem trabalha com bolo. E dá para fazer com qualquer fruta. Então, é isso, gente, por hoje. Obrigada pela presença e até a próxima!